Bom dia. É sempre muito gratificante falar sobre árvores. Então, assim, o meu trabalho está diretamente relacionado com a arborização urbana. Meu nome é Edson Evangelista, eu sou engenheiro agrônomo e eu vim trabalhar na prefeitura há uns 30 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, e recebi a incumbência de trabalhar com arborização. Achei extremamente interessante e, num determinado momento, eu recebi uma solicitação de que fornecesse algumas mudas para plantio numa escola em comemoração ao Dia da Árvore. E aí fiquei muito curioso e fui tentar saber quando é que seria essa comemoração. Aí eu descobri que o Dia da Árvore é exatamente no dia do meu aniversário. Uma coisa bastante curiosa. Eu não vim trabalhar com arborização por ter nascido no Dia da Árvore, mas eu só descobri que eu nasci no Dia da Árvore depois que eu já estava trabalhando com isso, que é uma coisa bastante curiosa. Não é possível você trabalhar 30 anos com árvores e não aprender a respeitá-las e a entender a importância dessas estruturas maravilhosas na vida de cada um de nós. Então eu diria assim, nós como seres humanos, toda a história da nossa evolução como seres humanos, como sapiens há 200 mil anos, ou como neandertais há 2 milhões e meio de anos, ou seja lá o que quer que tenha havido antes disso, nós sempre estivemos diretamente ligados às matas, às florestas, às árvores, às plantas de uma forma geral. Então, de certa maneira, a história da nossa espécie humana sempre esteve diretamente relacionado com as árvores. E é por isso que, quando nós temos a oportunidade de estar num local muito bem arborizado, nós nos sentimos à vontade, nos sentimos confortáveis, desde que nós não estejamos perdidos numa mata fechada. Se nós soubermos onde nós estamos, num local seguro, nós vamos nos sentir confortáveis no meio das árvores. E isso se deve, então, à nossa origem, como seres humanos. Se nós pensarmos nas nossas origens na África, nas savanas africanas, depois as nossas adaptações nas florestas geladas do hemisfério norte, as florestas gigantes de sequoias que existem nos Estados Unidos e existiam na Europa antigamente, ou as matas tropicais que nós conhecemos aqui na nossa região do Brasil, nós vamos entender que a nossa ligação com as árvores é extremamente antiga. Pensando assim, nós vamos perceber, por exemplo, quando nós imaginamos a Amazônia, vamos pensar que na Amazônia nós olhamos para a floresta e pensamos, olha que mata virgem maravilhosa. Aquilo não é efeito única e exclusivamente da natureza. Hoje, infelizmente, com o desmatamento, nós conseguimos encontrar estruturas criadas pelos ameríndios primitivos, de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, talvez nem tanto, mas alguns milhares de anos atrás, eles construíam estruturas com solo. Eles faziam movimentação de solo e construíam estruturas geométricas, quadrados, círculos, construíam estruturas que nós não temos ainda uma clara compreensão do objetivo. Então nós percebemos o quê? A floresta amazônica é resultado da exploração ou da habitabilidade dos nossos ameríndios primitivos durante alguns milhares de anos, e você encontra, de repente, reboleiras de frutíferas na Amazônia, você encontra árvores que são mais úteis para o ser humano, e isso tem o dedo do homem. Mas vejam, até que o ser humano, até que o homem civilizado viesse, tudo existia harmonicamente. Os nossos índios e a floresta, com as árvores.
Na verdade, nós sabemos hoje que existe uma correlação direta com os povos andinos, por exemplo, só que lá eles tinham rochas para construir os seus templos, as suas habitações. E na Amazônia praticamente não existem rochas, existe apenas areia em função da sua origem, que ela foi um oceano há alguns milhões de anos atrás. Então, no fundo do oceano você encontra basicamente areia. E é por isso que a floresta amazônica não tem normalmente rochas. A existência dos índios com a floresta era harmônica. Aí chegamos nós, civilizados, viemos da Europa, e começamos a destruição. Eu costumo dizer que a primeira coisa que os portugueses fizeram, com todo o respeito pelos portugueses, foi derrubar uma árvore para fazer uma missa, para fazer uma cruz e fazer uma missa para os índios. Ou seja, começou derrubando a árvore. E nós, tristemente, continuamos fazendo isso até hoje. Bem, na verdade, assim, as árvores são tão importantes para o Brasil, digamos assim, que elas são símbolos para os estados. Praticamente todos os estados e uma quantidade enorme de municípios têm uma árvore símbolo. Então, se nós imaginarmos assim, o Brasil tem uma flor símbolo. A flor símbolo é o ipê amarelo, a flor do ipê amarelo. Porque isso foi determinado por Jânio Quadros há algumas décadas atrás, porque ele floresce exatamente na época da independência do Brasil, onde se comemora a independência do Brasil. Flor amarela tem a ver com uma das nossas cores tradicionais. Existe também a árvore símbolo. Flor símbolo é de uma árvore, do ipê amarelo. A árvore símbolo do Brasil, obviamente, é o pau-brasil, né? Então é a nossa árvore que representa o nosso país. No estado de São Paulo, a árvore símbolo é o jequitibá. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o jequitibá patriarca no Parque de Vassununga, em Pirassununga, nós vamos ver uma árvore extremamente exuberante que deve ter em torno de 700 anos de idade. É uma árvore belíssima. Em Americana nós temos uma árvore símbolo também, que é o ipê branco. Esse decreto foi criado ano passado, em 2022, pelo nosso atual prefeito, Francisco Sardelli. Então, assim, a árvore tem uma representação importante no nosso país. Na nossa cidade de Americana, o que nós percebemos é assim, generalizadamente, não é toda a população do nosso município que compreende a importância de ter uma árvore em frente da sua casa. Muitas vezes, como eu sou responsável, juntamente com um outro engenheiro agrônomo, por decidir sobre os pedidos de remoção de árvore da cidade, nós percebemos que as argumentações da população geralmente são argumentações simplistas. Pede-se para que as árvores sejam removidas porque elas sujam. Para mim, folha de árvore não é sujeira. Sujeira é maço de cigarro, é papel de bala, é copinho descartável. Isso é sujeira. Folha de árvore não é sujeira. Elas reclamam que as árvores estão muito grandes, então elas têm medo que as árvores caiam. O que é uma coisa meio ilógica, porque se elas estão bem estruturadas no sistema radicular, não existe um risco real de queda. As argumentações realmente são bastante simplistas, como eu havia dito, porque, por exemplo, alguém chegou uma vez para mim e me disse assim: o senhor tem que arrancar minha árvore, porque é a única árvore que sobrou na minha rua. E eu não consigo parar o meu carro na frente da minha casa, porque todo mundo para o carro na sombra da minha árvore. Então, para eu parar o carro na frente da minha casa, eu preciso que o senhor tire a árvore, porque assim eu vou conseguir o espaço para parar meu carro. Por aí, imagina-se o absurdo das argumentações que nós presenciamos, infelizmente. Então, a desinformação da população com relação à importância das árvores é uma coisa muito visível. E isso é muito triste, na verdade. Então, assim, nós temos, por exemplo,
algumas espécies que nós consideramos mais adequadas para plantio em calçada hoje. Isso muda bastante. Antigamente considerava-se sibipiruna uma árvore excelente para calçada. Na verdade ela é. As nossas calçadas é que são mal dimensionadas. Porque se nós tivéssemos calçadas largas o suficiente, nós teríamos árvores mais significativamente adequadas ao meio ambiente do que as árvores minúsculas que podem ser plantadas hoje. Então, assim, há um tempo atrás as sibipirunas eram consideradas árvores ótimas para plantio em calçada. Hoje elas são consideradas um pouco grandes demais. Canelinha era plantada há alguns anos atrás e eram consideradas ótimas árvores. Hoje nós já sabemos que não estão perfeitamente adequadas pelo nosso mobiliário urbano. A culpa não é das árvores, a culpa é da nossa falta de programação ou de planejamento urbano. Então, assim, você percebe que algumas pessoas, por desconhecer as espécies mais adequadas, hoje nós plantamos oiti, nós plantamos aroeira pimenteira, nós plantamos quaresmeiras, nós plantamos árvores, de preferência nativas, brasileiras, que tem a ver com a nossa realidade e que tem a ver com a utilização pelos animais, ou com o clima onde nós estamos vivendo. As pessoas plantam, infelizmente, por desconhecimento, árvores totalmente fora de qualquer loja. Planta-se, por exemplo, tem algumas pessoas que plantam mangueiras na calçada, tem pessoas que plantam abacateiros na calçada, sem pensar que depois alguém vai querer colher um abacate, uma manga, e vai poder jogar uma pedra, e essa pedra vai parar onde? Depois que derrubar o abacate ou não. Tem pessoas que plantam ficus, que são árvores gigantescas, que chegam a 20, 25 metros de altura. Depois vêm correndo para a prefeitura porque querem que arranque, porque ela está causando danos. Causa mesmo. Eucaliptos, nós percebemos, tem pessoas que plantam jaqueiras na calçada. Então, se você parar o carro debaixo de uma jaqueira que está cheia de frutas lá em cima, eu acho que você precisa ficar um pouco mais atento para que isso não venha danificar o seu carro. De repente você nem faz tanta questão, mas eu recomendo não parar. Ao mesmo tempo em que algumas pessoas plantam árvores desproporcionalmente grandes, existem pessoas que plantam alguns vegetais que consideram árvores. Pessoas que plantam mimo de Vênus na calçada, tem pessoas que plantam pingo de ouro na calçada. Hoje é muito comum você ver pessoas plantando jasmim do Caribe na calçada, que não são árvores, são arbustos, são coisas minúsculas, que a contribuição ambiental é muito reduzida. Então, assim, o desconhecimento da importância das árvores é o principal fator para que as pessoas não entendam o quanto elas são importantes para nós. Quando você pergunta para uma criança de escola, quando você pergunta para uma criança, ou mesmo para a maioria dos adultos, para que serve uma árvore, a primeira resposta vai ser: ela faz sombra. É verdade, a árvore faz sombra mesmo. E isso é muito importante. Porque nós pensamos assim: fazer sombra, quando você está caminhando numa rua com poucas árvores, no sol, e você passa debaixo de uma árvore, você vai perceber que o clima debaixo da árvore é diferente. Ele é mais ameno. Por que acontece isso? Então, se nós pensarmos que vamos imaginar uma sibipiruna adulta. Ela retira a água do solo junto com sais minerais. E num dia quente, ela está evaporando, ela está utilizando essa água nas suas estruturas internas, nas suas funcionalidades internas, mas ela também está evaporando essa água para a atmosfera. E nesse processo de evaporação, existe um resfriamento das superfícies. Então, se a água evapora da superfície das folhas, as folhas estão sendo refrigeradas por esse processo. Então, você passa debaixo de uma árvore e a diferença entre um local ensolarado e um local debaixo das árvores pode chegar até 14 graus. É uma diferença imensa. Então você reduz consideravelmente o calor em dias muito quentes se você tiver uma cidade melhor arborizada. Isso é muito simples. Se você pensar dessa maneira, se você pensar, por exemplo,
Vamos lá, vamos enunciar algumas qualidades das árvores. Além de fazer sombra, de refrigerar o ar, elas são extremamente agradáveis para nós em termos de paisagismo. Se você passa por uma rua com árvores florescendo, você não tem como não admirar o efeito de embelezamento que essas árvores trazem para nós. Se você imaginar casas numa rua sem árvores, o vento passa livre por cima dessas construções, e nesse vão que é a rua, o vento vai turbilhonar, e se o vento for muito forte, ele vai causar estragos na estrutura das casas. Vai destelhar, vai quebrar coberturas leves, vai derrubar outdoors, essas coisas assim. Mas se você tiver uma rua muito bem arborizada, as árvores vão proteger a rua, o vento passa por cima das estruturas, as árvores protegem, ele vai passar livre por cima, sem causar danos. Então a proteção das árvores contra o vento é um outro fator importante. A redução da poeira. Se você tem uma rua não asfaltada, você vai ter muita poeira. E as árvores é que vão, se você passar a mão nas folhas, você vai ver que elas sempre têm poeira acumulada. Essa poeira está acumulada nas plantas e não está acumulada dentro das nossas casas. Se você pensar também na nossa alimentação, você vai ver que nós dependemos e gostamos muito das frutas das mangueiras, dos abacateiros, das laranjeiras. A quantidade de frutas que nós consumimos que vem de árvores é muito grande. Então, assim, elas têm essa função também para nós. Muitas vezes os temperos que nós utilizamos também vêm de árvores. Imagine então o cravo. O cravo, na verdade, são botões florais da árvore craveiro. Se você pensar que a canela vem de uma árvore, a canela sassafrás, você remove dos ramos as cascas e moe e tem aquilo ali como um condimento para doces, geralmente, você vai lembrar que isso vem de uma árvore. Você pode pensar na pimenta rosa, no louro. Isso são condimentos que nós utilizamos com muita frequência na nossa alimentação e vêm das árvores. Então, assim, medicamentos, por exemplo, também vêm das árvores. Se nós pensarmos num medicamentos ou num conservante, um dos conservantes mais utilizados no nosso planeta hoje, que é o ácido cítrico, vem exatamente do limão. Se nós pensarmos, por exemplo, no efeito que o eucalipto pode dar, o óleo de eucalipto dá para as pessoas que têm problemas pulmonares, nós vamos entender o benefício que essa planta nos traz. O ácido acetil salicílico, ele é derivado diretamente, ele foi descoberto exatamente no salgueiro, que é o Salix babilônica, e ele, então, assim, é um medicamento utilizado por todo mundo. O AS, a aspirina, o melhoral e assim por diante. Então, assim, isso sem considerar, por exemplo, que os próprios animais têm essa percepção. Então você vê muitas vezes, existe uma pesquisa feita por pesquisadores da Unesp, que comprova que a cabreúva ela é frequentada por uma quantidade enorme de mamíferos. Esses mamíferos, micos, morcegos até, pequenos felinos, se aproximam da cabreúva e ficam se esfregando na árvore. E eles perceberam que eles se esfregam mais onde existem bolsões mais concentrados do óleo que existe dentro da cabreúva. Os animais têm uma percepção do efeito das plantas muito maior que nós. Nós pesquisamos, descobrimos, mas eles já sabem isso, herdado de uma forma simples dos seus pais, digamos assim. Você usa a madeira das árvores para fazer os móveis. Você usa as árvores para proteger locais que têm facilidade de erodir. Então você tem assim os grandes ossorocas, as crateras que vão surgindo espontaneamente, sempre são em locais onde houve um desmatamento.
onde você tem muitas árvores, as árvores, com seu sistema radicular, com a sua estrutura superior, protegem o solo. E quando você percebe que houve uma erosão, a água removeu o solo, causou uma cratera e levou isso para onde? Levou isso para córregos, para rios, e vai causar o assoreamento. Então, assim, é uma insanidade da nossa parte manter áreas disponíveis sem arborizar. Porque nós estamos, de fato, dando à natureza a oportunidade de causar danos. E ela não faz isso de propósito, ela faz isso por uma condição física. Então, assim, a imprudência é nossa, não é da natureza. Então, assim, as nascentes precisam de árvores para serem protegidas. Por mais incrível que pareça, pesquisadores descobriram que as árvores induzem chuva. Então as árvores, nós não percebemos, mas elas, pelas folhas, elas liberam aerossóis, partículas aerossóis microscópicas, que são levadas pelo vento para a atmosfera superior. E esses aerossóis, eles servem para condensar partículas de água e, de certa maneira, produzir nuvens e produzir chuva. Então, na floresta amazônica, por exemplo, chove todo dia. Por quê? Porque a quantidade de árvores ainda é grande, e eu espero que continue a ser por muito tempo. E essas árvores produzem esses aerossóis, evaporam a água e a chuva é induzida na floresta amazônica pelas árvores. A floresta amazônica produz bilhões de litros de água diariamente. E essa água que evapora e produz as chuvas, na verdade, ela vai entrando no continente pela condição dos ventos. Quando ela se encontra com a Cordilheira dos Andes, essas nuvens se desviam para o restante do nosso país. Então, assim, as regiões central, região sudeste, região sul, todas, além do norte e nordeste, naturalmente, todas são abastecidas com chuvas provenientes da Amazônia. Então, esse cinturão verde, que é o nosso país inteiro, essa massa verde, só é verde porque tem árvore na floresta amazônica. Se nós continuarmos o desmatamento, em algum momento nós vamos deixar de ter chuvas aqui na nossa região. E se nós deixarmos de ter chuva nas regiões produtivas, em termos agrícolas, nós vamos ter problemas gravíssimos de alimentação. O alimento vai ficar mais escasso, muito mais difícil de se produzir e muito mais caro. Então, devastar a floresta amazônica é, de certa maneira, condenar o nosso país à desertificação. Isso é uma insanidade que nós temos feito há muitas e muitas décadas. Então, assim, muita gente fala, essa história de efeito estufa é mito, é ilusão, ele não acontece. Mas se nós buscarmos no painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, nós vamos perceber que o efeito humano no aquecimento do planeta é comprovado. Não existem mais dúvidas de que o ser humano, a partir do século passado, uma parte do século retrasado, com as revoluções industriais que nós tivemos, o planeta está aquecendo porque nós estamos liberando cada vez mais gases para o meio ambiente, para a atmosfera. E nós percebemos assim, a nossa atmosfera é uma faixa muito, muito estreita. Nós temos aqui uma atmosfera de 60, 80 quilômetros de altura. É onde está localizado todo o ar que nós temos no nosso planeta. E o efeito estufa é causado basicamente por essa camada de gases nocivos que nós vamos liberando. O Sol passa pela atmosfera, se reflete na superfície do planeta, muda de faixa de onda, e quando ele volta, e deveria voltar para o espaço, na verdade, o Sol, a luz e o calor, o que acontece é que ele não consegue mais passar de volta para o espaço.
E esse efeito estufa é cada vez mais visível. Nós estamos passando por anos cada vez mais quentes e isso não tem como negar. É efeito do ser humano. O IPCC nos diz assim, os cientistas que fizeram os relatórios, eles concluíram uma coisa muito simples. Para nós revertermos o efeito estufa é muito simples. Basta destruir tudo que o ser humano construiu e plantar árvores no lugar. Mas como isso vai ser meio difícil de convencer o ser humano, o que nós podemos fazer? Plantar árvores onde for possível plantar árvores. Você tem o espaço na frente da sua casa, você tem áreas disponíveis para plantio, áreas públicas que podem ser arborizadas. Tem pessoas que têm chácaras, fazendas que podem arborizar e não fazem isso. Muitas e muitas áreas poderiam ser melhor aproveitadas pela arborização e não são, por um descuido da nossa parte. Então, assim, não tem como negar mais que nós estamos causando efeitos nocivos ao nosso planeta. Então, se nós pensarmos, eu elenquei aqui quase 20 benefícios que as árvores trazem para nós, como seres humanos. Você perguntar para alguém para que serve uma árvore, é para fazer sombra. Faz sombra, faz móveis. E ela faz uma coisa excepcional, que é quando ela retira a água e sais minerais do solo pelas raízes, ela também absorve pelo efeito da luz do sol, no processo que nós conhecemos por fotossíntese. Ela remove o gás carbônico da atmosfera pelas folhas, ela aprisiona esse gás carbônico na madeira. O caule das árvores ele é feito basicamente de gás carbônico aprisionado. Esse é o processo que nós chamamos de sequestro de carbono. O sequestro de carbono, as árvores são as estruturas, os maiores seres vivos que fazem isso. É claro que todas as plantas sequestram carbono, mas até para produzir alimento, para produzir suas estruturas. Mas aprisionar e guardar o gás carbônico são só as árvores que fazem de uma forma mais significativa. Então, se nós pensarmos friamente, as árvores estão reduzindo o aquecimento global de uma forma espontânea. E nós, pelo contrário, estamos causando o aquecimento global, o que é uma insanidade, mais uma vez, uma insanidade da nossa parte. Então, vamos lá. Se nós pensarmos na história do nosso planeta, nesses 4,5 bilhões de anos em que o nosso planeta existe, nós vamos entender assim: os primeiros 500 milhões de anos, o nosso planeta era uma bola de fogo. 500 milhões de anos foram necessários para essa bola de fogo resfriar. A partir daí começou a existir vida muito simples e de maneira microscópica. Uma das primeiras estruturas vivas conhecidas é chamado de estromatólito. São colônias por incrível que pareça, são colônias de bactérias que existem nos oceanos ainda hoje. E essas colônias começaram a fazer o processo da liberação do oxigênio. Recolher o gás carbônico dentro da água e liberar oxigênio para a atmosfera. Esse processo demorou apenas 3 bilhões de anos para acontecer. Então, assim, essas estruturas, assim, como quando começaram a surgir também as algas, elas simplesmente transformaram uma atmosfera lotada de gás carbônico em uma atmosfera que já possuía uma quantidade minimamente satisfatória de oxigênio. Na explosão cambriana, por exemplo, que aconteceu há 500 milhões de anos, foi quando começaram a surgir os primeiros seres vivos, vegetais e animais, com um porte maior. Árvores e animais já com uma estrutura possível de sobreviver no solo, na terra seca, porque a partir daí nós tínhamos uma quantidade satisfatória de oxigênio para que essas criaturas se desenvolvessem. Foram 3 bilhões de anos que o planeta limpou a atmosfera para que fosse possível surgir a vida
macroscópica como nós conhecemos hoje. Hoje, nós estamos pegando combustíveis fósseis que foram aprisionados pela própria natureza em profundidades consideráveis, e esse combustível fóssil é derivado de plantas e animais, principalmente, que foram soterrados com o tempo e foram o que era solúvel foi absorvido e o que era oleoso ficou preso nas camadas mais profundas por não ter mais para onde ir. O petróleo, na verdade. Hoje nós retiramos o petróleo, que é gás carbônico aprisionado, porque ele foi aprisionado pelas plantas, os vegetais comeram as plantas e assim por diante. Nós pegamos esse petróleo, queimamos e devolvemos o gás carbônico aprisionado pelo planeta durante bilhões de anos. Durante milhões, muitos, centenas de milhões de anos, na verdade. É uma insanidade da nossa parte, porque nós não estamos entendendo que o planeta depende da nossa inteligência voltada à preservação do meio ambiente. Se fala muito hoje, você não põe lixo para fora. Como assim? Você põe lixo para fora de onde? Tudo é dentro do planeta. Se você põe o lixo na calçada, ele é recolhido e é levado para algum lugar, esse lugar também é no planeta. Não existe fora do planeta para você pôr lixo. Graças a Deus nós não fazemos isso ainda, de mandar lixo para o espaço. Um pouco, só um pouco. Mas assim, o planeta como um todo é uma estrutura perfeita que nós estamos desrespeitando. E por enquanto, nós ainda não temos um outro planeta para poder mudar tão confortável quanto a Terra. A Terra, na verdade, é um paraíso. E nós não conseguimos saber quantos outros paraísos semelhantes existem no nosso universo. Certamente existem, mas quantos, pelo menos perto de nós, não tem nenhum. E não dá para nós fugirmos daqui se nós estragarmos o nosso planeta. Bem, o que é muito importante, no meu ponto de vista, é entender que as árvores têm um significado extremamente importante para a nossa sobrevivência. No meu ponto de vista, plantar a árvore onde é possível fazer o plantio de árvore é uma obrigação de todos nós. Não é possível você trabalhar durante 30 anos com arborização de rua, com arborização, e não entender o quanto elas são valiosas para a nossa sobrevivência. Nós dependemos diretamente das árvores. Se hoje nós removêssemos todas as árvores do planeta, a nossa espécie dificilmente continuaria existindo aqui. Nós, como seres humanos sapiens, entre aspas, ainda não estamos entendendo que a ganância pela destruição das árvores pode nos levar a uma condição ambientalmente insustentável. Compreender a importância das árvores para cada um de nós, para a existência, para a sobrevivência da nossa espécie humana na Terra, é fundamental para que nós possamos começar a mudar a atitude íntima e refletir isso nas pessoas com quem nós convivemos. Respeitar as plantas, respeitar as árvores, é respeitar o planeta. Então nós precisamos ter essa noção do quanto cada árvore é valiosa para todos nós. Do meu ponto de vista, toda árvore importa.
Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México e tal. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida, toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Então as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da
o transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta, eu chamo a maior parque tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta que gerava um clima amigo aqui não foi tão percebido porque tinha a floresta amazônica lá. Eu estou fazendo uma inferência. A inferência é, se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica, e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços, qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Mas tem outros efeitos também, tem o aquecimento global, tem outras regiões da Terra que estão sofrendo impacto semelhante. Quanto será só do aquecimento global? Quanto que o aquecimento global produz um dano maior aqui, porque não temos mais a floresta atlântica aqui primeiro e não temos a floresta amazônica mais lá? Já sabe, está dizendo uma coisa muito claro. Perdeu floresta, se prepare para um clima inóspito. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Seguiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, ampliou, encontrou um amparo legal, porque as leis que fizeram agora como o Código Florestal deu anistia para quem desmatou. Tem alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar as florestas. Replantar a floresta não só na Amazônia. A gente viu que a floresta tem um papel muito grande, então para que ninguém no estado de São Paulo use esse argumento e falar o problema não é meu, o problema é da Amazônia porque estão desmatando lá. O problema é de São Paulo, sim. Não tem porquê um morro pelado que não produz nada para a pecuária, como a gente vê em São Paulo por todo canto, não ser replantado e ter uma floresta nascendo ali. Só que replantio de floresta significa, a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no machado, não tinha motosserra, mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, né? Mas um dia a gente precisa começar.